Seja muito bem-vindo aqui comigo. Eu já estou aqui ao vivo no nosso Café Conecta. E hoje eu trouxe aqui o meu café. E você? O que você tem aí para tomar junto comigo? Além do meu cafezinho, eu trouxe um assunto muito importante para falar nessa sexta-feira. Eu venho falar hoje sobre a insegurança, sobre pessoas inseguras, de onde vem, de onde surgiu essa insegurança aí na sua vida e como que a gente pode então contornar, como a gente pode melhorar essa situação, porque é um quadro que prejudica tanto o inseguro quanto quem vive ao seu redor. A insegurança a pessoa fica sem saber como lidar, né? Ela se sente às vezes até fracassada. E a insegurança emocional, ela surge quando a pessoa tem uma dúvida constante sobre ela mesma. Ela está sempre duvidando da sua capacidade de resolver as coisas, de tomar decisões. Sabe aquela pessoa que sempre tem que perguntar para alguém sobre qual decisão tomar? Porque nós consultarmos uma pessoa é normal, né? É comum, a gente vai lá e pergunta o que você acha sobre isso, qual a sua opinião sobre isso. É bom quando nós podemos consultar alguém, porque é uma resposta a mais, né? Talvez você já ache que aquilo é bom, aí você vai lá e consulta e tem um parecer maior ali e toma a decisão com mais rapidez. Porém, o inseguro, ele não consegue tomar decisão. Se não tiver a opinião do outro, ele fica travado. Até para comprar uma blusinha, um tênis, um sapato, precisa sempre da opinião do outro. Ele quer saber se vai agradar o outro. Ele quer saber o que o outro vai achar daquilo. A pessoa insegura, ela não consegue resolver nada, ela não consegue tomar decisão nenhuma. É um estado de confusão mental. É um estado em que as dúvidas, elas são tão grandes que o inseguro se sente paralisado. O que acontece é assim, o inseguro até quer fazer alguma coisa. E ele pensa, ele até faz um plano para fazer algo. Porém, a insegurança é tanta que ele fica. Será que eu faço isso ou será que eu faço aquilo? Daí, se ele não tem ninguém que valide aquela opinião, ele trava e acaba não fazendo nada. Aí fica anos da vida sem tomar decisão e, passado muito tempo, o inseguro vai ver que o que ele fez da vida. Ficou sempre esperando a opinião de alguém. Porque o inseguro, ele tem muito medo. Ele fica pensando, mas se eu tomar essa decisão, o que os outros vão pensar? Por exemplo, o inseguro trabalha numa empresa há 20 anos. E ele quer empreender, ele quer sair daquela empresa, quer abrir um negócio próprio. Só que aí ele já começa a pensar, mas se eu sair dessa empresa, o que a minha família vai pensar? Se eu sair dessa empresa e der errado, se eu abrir aquele meu negócio próprio e der errado, o que as pessoas vão falar de mim? O que vão pensar de mim? E se não der certo? E se eu não agradar a todo mundo? E se eu não agradar o outro? E aí, tanto em vida profissional, em vida amorosa, na família, entre amigos, o inseguro estará sempre pensando no outro, em querer agradar, em querer fazer algo que não cause crítica. O inseguro tem medo de crítica. E o inseguro, ele só consegue sair desse estado de confusão mental, só consegue sair dessa bolha ali quando alguém chega e valida. Então, por exemplo, a pessoa quer comprar uma blusinha e aí tem 10 cores diferentes e ela fica, será que eu compro essa? Será que eu compro aquela? E não consegue. Será que fulano vai gostar? Será que vai ficar bem em mim? E aí o inseguro só consegue comprar a blusinha quando chega alguém e fala, leva a vermelha, leva a amarela. E às vezes ele nem gostou. Às vezes a pessoa não gosta daquela cor. Mas como o outro falou, ele vai lá e toma a iniciativa e compra a blusinha na cor que o outro falou. É só quando alguém chega e fala assim, eu acho que vai dar certo, vai lá e faz. Aí se der errado,
o inseguro ele tem a quem culpar. Então olha só como são camadas protetoras que o inseguro faz para que ele se proteja, né? Para que ele esteja ali imune. Se der errado, não foi só eu que tomei a decisão sozinha. O outro ali também me ajudou. E então ele fica procurando essa validação. Vai dar certo, vai dar errado. Ah, eu acho que você pode fazer sim. E o grande desafio do inseguro, então, é ter que ser validado pelo outro. Porque aí ele tira de si a própria responsabilidade. Aí ele já vai ficar mais confortável. Aí ele pode tomar essa decisão, né? Porque o outro disse. Ele se sente mais confortável. E por precisar tanto de validação externa, o inseguro ele acha que nunca é capaz. Ele nunca está preparado para fazer nada. Ele acha que não consegue. Ele se sente frustrado, incapaz. Ele não toma a iniciativa. Ele só vai fazer uma academia se o amigo for. Ele só vai para uma festa se o amigo for. Ele só vai fazer uma viagem se o amigo ou parente for. Então o inseguro, ele não consegue tomar decisão nenhuma. E quanto mais validação do outro, quanto mais ele precisa dessa validação do outro, mais inseguro ele fica. Porque vai virando uma bola de neve de que ele é inseguro e precisa da validação do outro. E aí, quanto mais ele precisa dessa validação, mais inseguro ele fica, mais travado ele fica. E você pode ser uma pessoa insegura ou você pode conviver com alguém inseguro. Então, esse assunto, ele serve para as duas pessoas, né? Então, se você é inseguro, você deve tomar atenção, olhar com carinho para você, porque a insegurança, ela em demasia, muita insegurança, pode se tornar uma dependência emocional. E a pessoa com dependência emocional, ela não consegue fazer nada sozinha. Ela precisa de atenção o tempo todo. E se você não é a pessoa insegura, se você é a que convive com o inseguro, também é preciso prestar atenção para você saber como agir, né? Então a insegurança provavelmente, né? Daí a gente pergunta, mas Dani, de onde surgiu essa insegurança toda? Por que a pessoa, ela até quer? Porque nós não estamos aqui para julgar o inseguro, né? Nós estamos aqui para auxiliar. De onde vem toda essa insegurança? Por que a pessoa não consegue? Ela até quer, ela até faz alguns planos, mas ela não consegue executar. De onde vem essa insegurança? Então a insegurança provavelmente veio do 0 aos 7 anos, quando a criança talvez até estava ainda no ventre da mãe. Mas a partir daí também a criança nasceu, aí do 0 aos 7 anos foi formada essa insegurança. E essa insegurança pode ter formado por crianças que são 3 situações que eu vou trazer. A primeira é a criança pode não ter sido protegida pelos pais ou cuidadores, né? O adulto que tinha na infância. Ela se sentiu desprotegida, ela sentiu que estava sozinha, sempre desprotegida, não tinha alguém para apoiar. Essa é a primeira situação. Aí quando chega na fase adulta, ela acha ainda que está sozinha, ela acha ainda que não tem ninguém para apoiar e fica buscando essa proteção em alguém. A segunda situação é de criança que foi muito criticada. Então, do 0 aos 7 anos, crianças que foram muito criticadas, que tentavam fazer alguma coisa, porque todos nós estamos sujeitos a errar. Então, a criança fazia e errava, e ela era muito criticada pelos adultos. Ou se ela, às vezes nem errava, mas sempre recebia crítica. Então, você não faz nada certo mesmo? Olha aí, menino, fez errado de novo. Olha aí, derramou o feijão de novo. Olha aí, sujou a casa de novo, ou fez a tarefa tudo errado de novo. Então a criança, a segunda situação é a criança que recebeu muita crítica e aí hoje ela tem esse medo. Ela tem medo de errar e ser criticada novamente. E a terceira situação é aquela criança, então, que do 0 aos 7 anos recebeu proteção excessiva. Então olha só como é importante, né? Você pode ser
o inseguro, você pode ser a pessoa que convive com o inseguro e você pode hoje ser um pai, cuidador de crianças que estejam nessa fase. Então, por isso que é bom entender. A criança também que recebe uma super proteção, que os pais ou cuidadores não deixam ela tomar decisão sozinhas, não deixam ela resolver nenhum conflito. Sabe aquela briguinha entre o coleguinha que os pais estão sempre ali em cima para querer resolver? Ou quebrou um brinquedinho, os pais estão sempre ali e já substitui. Nunca deixa a criança resolver nenhum conflito. A criança não tem essa oportunidade de passar pelos próprios processos de frustração. A criança fez algo errado e agora ela vai ter que assumir aquele desafio, aquele erro ali que surgiu. Mas os pais não deixam, eles vão lá e já resolvem. Então, essa criança, ela não teve esse contato com a frustração. Ela também hoje, na fase adulta, ela pode estar sofrendo por insegurança, porque daí agora ela não sabe como agir. Lá na infância ela não passou por nenhum desafio. Lá na infância ela não passou por nenhuma frustração. Chega na fase adulta, como que ela vai saber lidar com isso? Então, 3 situações. Crianças que se sentiram desprotegidas, crianças que receberam muita crítica e crianças que foram protegidas demais. Então, é preciso encontrar o caminho do meio, né? Buscar ali não ser nem ao extremo de um lado e nem ao extremo de outro. Essas pessoas, elas sempre vão achar que não são capazes. Elas sempre precisam de alguém para tomar essa decisão. E agora eu vou falar sobre as características, algumas, né, não todas, mas algumas características da pessoa insegura. A primeira que eu vou falar é que ela tem um medo muito grande de crítica. Então, olha só, lembra da criança que eu falei que ela foi criticada demais? Então, na fase adulta, ela tem um medo muito grande de crítica. Ou, talvez até a criança que foi protegida demais, né? Ela foi tão protegida, não recebeu nenhuma crítica lá na infância, que na fase adulta ela tem muito medo de crítica. A outra característica, ela tem, então, muito medo de crítica, já engloba as 3 aí. Muito medo de julgamentos. Aí ela tem medo de fazer, ela não faz, porque ela tem medo de ser criticada, ela tem medo de ser julgada. Aí ela fica pensando, se eu fizer, e se? Aí ela fica lá no futuro, né? E se der errado? E se fulano não gostar? Às vezes a pessoa tem relacionamento, ela não consegue nem fazer uma surpresa. Vamos supor que a pessoa ela quer fazer uma surpresa pro namorado, pra namorada, que é, por exemplo, decorar o quarto com rosas, encher de rosas, colocar um perfuminho no ambiente, colocar uma cartinha, fazer algo bem tradicional, assim. E aí ela já fica pensando, e se a pessoa achar muito cafona? E se a pessoa não gostar de rosas? E se a pessoa achar que eu tô exagerando? E aí ela não faz. E ela deixou uma oportunidade passar. Quem sabe o namorado, a namorada, o parceiro ali, amaria aquela surpresa. Mas por ser inseguro, essa pessoa não conseguiu ir lá e fazer. Ela tem medo de ser avaliada, ela vive com medo. Então ela prefere nem tentar. Ela prefere nem fazer por medo de ser julgada ou de ser avaliada. Outra característica é a pessoa insegura, ela tem necessidade constante de receber elogios. Ela é movida a elogios. Se ela não recebe elogios sempre, o tempo todo, ela acha que ela já está fracassando. Ela já fica com aquele medo. A insegurança é tão grande que o elogio é o combustível dela. Ela precisa estar fazendo algo para chamar a atenção. Ela sempre quer chamar a atenção do outro, porque sempre é o outro que é o combustível dela. Ela não consegue ser sozinha. Ela tem tendência, e isso é importante, ela tem tendência a ser perfeccionista. Porque se ela faz tudo tão perfeitinho, sem erro nenhum, ela não vai ser julgada. Então é melhor fazer tudo certinho do que receber crítica, né? Então ela acaba se sobrecarregando. Por isso que é tão ruim o inseguro. A pessoa que é insegura fica sobrecarregada e o outro também, porque fica algo pesado, né? Não fica natural. Então, ela também, outra característica, a pessoa ela tá sempre se justificando, mesmo que às vezes nem precisa justificar, mas ela tá justificando algo. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer um almoço e ela tá fazendo tudo, só que não deu tempo dela fazer a salada.
E aí ela vai justificar, eu não fiz a salada porque o tempo não deu. Só que o outro nem sabia que ela ia fazer salada, né? Mas ela tá sempre justificando. E então, se essas características aí, vai anotando aí, né? Vai anotando na mente. Se você tem, ou se a pessoa que convive com você tem também. Então, outra característica é o baixo amor próprio, a baixa autoestima. A pessoa não tem amor próprio, ela sempre depende do outro. Ela sempre depende da opinião de alguém. Elas sofrem por antecedência por algo e depois ficam achando que vai dar errado. Então, por exemplo, vai em um encontro, marcou um encontro com alguém e fica lá ansiosa. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Ai, e se der errado? E fica ansiosa. Aí, o encontro deu errado. Por exemplo, a pessoa vai lá, avisa que não vai poder ir. Só que pode ser que o outro que avisou que não vai poder ir, é verdade. Ele realmente teve um imprevisto, quebrou o carro, por exemplo, o outro não pôde vir. Aí o inseguro fala assim, eu sabia que ia dar errado. Então ele já fica lá no futuro, sempre sofrendo por antecedência, querendo prever o futuro, que tudo vai dar errado. A pessoa insegura, ela é negativa. Ela não consegue ficar no positivo. Ela sempre tá no negativismo. E se der errado? E aí depois que dá errado, ela fala, eu sabia que ia dar errado, viu? E aí isso alimenta, quanto mais coisas vão dando errado, mais ela vai sendo negativa e insegura. E vai tendo provas de que realmente a vida só dá tudo errado mesmo. A pessoa insegura também pode ser extremamente ciumenta, porque ela é tão insegura, ela não confia em si mesma, a autoestima está tão baixa, o amor próprio está tão baixo, que ela sente muitos ciúmes. Principalmente daí em relações amorosas, relações de amizade, ela tende a ter muitos ciúmes. E a pessoa insegura... Espera só um pouquinho. A pessoa insegura, ela tende a ter uma guerra dentro de si mesma. Porque ao mesmo tempo que ela quer agradar o outro para ser aprovada, ela tem dúvida se isso vai dar certo. Ela quer fazer tudo perfeito para agradar o outro, mas ela fica com medo de fazer. Então, é uma guerra dentro de si. Aí ela fica lá. Quero fazer tudo perfeito para agradar o outro, mas e se der errado? E se o outro não gostar? E é uma guerra constante. Na cabeça da pessoa fica essa guerra. E para que... Vou falar então, mas como? Se isso já vem da infância, né? Como que a gente sai desse processo? Existem aí algumas formas. Uma delas é a ressignificação, que é feita então através de uma sessão de reprogramação mental, de regressão, né? Mas eu quero dar algumas dicas para que a pessoa saia desse processo de insegurança. É preciso que tenha um amor, que a pessoa se acolha então com amor, que a pessoa se trate com amor e que a pessoa lembre que nós não somos perfeitos, que nenhum de nós somos perfeitos, que todos nós erramos, todos nós estamos sujeitos a errar e que se nós tomamos uma decisão hoje, por exemplo, hoje eu estou em uma empresa, trabalhando em uma empresa, e eu quero sair dessa empresa, eu quero empreender. Aí hoje eu tomei essa decisão de abrir meu próprio negócio. Então, nós temos que pensar assim, se eu tomei hoje a decisão de abrir meu próprio negócio e daqui a um mês eu mudei de ideia, por exemplo, nem cheguei a abrir meu negócio, eu mudei de ideia, tá tudo bem. Nós podemos mudar de ideia, nós podemos errar, nós podemos tomar decisões que nem sempre são as certas. E aí, pode ser também que eu saí da empresa e vou abrir meu próprio negócio. Ou eu, por exemplo, vou entrar no relacionamento, vou sair de um relacionamento, não importa qual seja a situação. Mas eu tô dando o exemplo aqui então de abrir o próprio negócio. Saí da empresa, abri meu próprio negócio, deu errado. Tudo bem, deu errado, a gente erra. Foi uma tentativa. Os erros, eles devem ser vistos como uma oportunidade de aprendizado. Porque também poderia ter dado certo. E se tivesse dado certo, e você não fez, ou o inseguro não fez com medo de dar errado, aí ficou sem fazer, não teve a oportunidade. Então, se não foi o que você esperava, serviu de lição. Por exemplo, saí da empresa, abri meu próprio negócio, chegou lá, poxa, não era o que eu esperava. Tudo bem,
volta para a empresa de novo, vai procurar um trabalho em uma outra empresa, volta pro CLT, não tem problema. Ao menos a gente tentou. Só que o inseguro, ele não consegue tentar. Ou ele sente uma culpa tão grande, né? Um medo de errar. Então eu quero dizer que se você tentou algo na sua vida e de repente hoje nem tá tão bom assim e você queria que, poxa, poderia ter sido diferente, eu achei que ia ser diferente. Não fique se culpando. Você tentou, você fez, você apostou naquela situação. Nem sempre sai perfeito, porque nós não somos perfeitos. Então, pode ser que não saiu conforme o seu sonho, mas tá indo, tá bom. Ou pode ser que deu tudo errado, então tudo bem, sai de lá. O importante é que você não se arrependa disso de forma... Bom dia, querida. O importante é que você pense assim, poxa, eu tentei, eu acreditei em mim e isso valeu a pena. Então é uma oportunidade para nós aprendermos a partir desse erro, né? Entre aspas, esse erro que muitas vezes a gente tem medo de errar, foi uma oportunidade. Porque todos nós estamos sujeitos a errar. Então não se critique tanto. Se tem vontade de fazer algo, vai lá e faz. Tome todas as precauções, analise, mas não fique preso somente à opinião do outro. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então tome a sua decisão. Por exemplo, tem 2 caminhos. Eu quero ir por esse caminho, mas tô em dúvida. Vou pedir então a opinião do outro. Aí você pede, aí vamos supor que você pediu para 5 pessoas e as 5 falaram para você ir por esse e você tá querendo ir por esse. Aí tá na hora de analisar, né? Por que será que 5 falaram para ir para cá e só eu tô falando para ir para cá? Aí analisa bem. Agora, por exemplo, fica empatado. 2 ou 3 falaram para cá e outro para cá. Aí você vai lá e fala, eu acho que eu posso sim seguir esse caminho. Ou então pode ser que todo mundo falou o mesmo que você, daí você fala, opa, vamos lá, tô no caminho certo. Então a opinião do outro serve como uma base para que você tome a melhor decisão, mas não tem que ser bater o martelo, né? É a sua opinião mais importante. Pode ser que a sua não tenha nada a ver com a do outro. Então não fique nessa dependência emocional de querer que sempre o outro tem que te aprovar, de depender sempre da opinião do outro. O inseguro, ele espera pelo outro, porque ele fica assim, ó, se der errado, não fui eu que fiz sozinho, né? Se der errado, tem o outro. Ele tem essa desculpa, então, né? Então vamos parar de dar desculpas, vamos assumir. Lembre, se você chegou depois aqui, você vai lá no começo, eu vou deixar salva, e você veja o começo dessa live. Eu falei de onde vem a insegurança. Então você lembre que essa insegurança vem da sua criança interior. Precisa ser tratado lá na infância. E tem como ser tratado, mesmo que agora você já é adulto. Tem como tratar a sua criança interior, né? Só que crianças, elas fazem birra. Crianças, elas não sabem para que caminho seguir, elas precisam da direção de um adulto. Mas adultos tomam decisões. Adultos fazem escolhas. Adultos passam por processos. Adultos abrem empresas. Adultos entram em relacionamentos. Adultos fazem a vida girar, né? Então, e você é adulto hoje. Se é preciso ressignificar algo lá na sua criança interior, procure alguém para te ajudar e ressignifique. Mas lembre sempre que você é adulto. Você não é mais aquela criança que não sabe o que fazer. Você pode sim tomar suas decisões. Então, olha só quantas oportunidades o inseguro perde na vida porque não sabe que decisão tomar, né? Então perde leveza, perde conforto, só porque fica deixando o outro tomar a decisão. Então você pode, você não, o inseguro, né? Não sei, você pode ser a pessoa insegura ou você pode conviver, não sei em qual você se enquadra aí hoje. De repente você convive com o inseguro. Mas a insegurança, o inseguro, ele tá sempre procurando essa justificativa, querendo colocar a culpa no outro, né? Mas também, de repente, hoje seja o dia de você olhar e fazer diferente. De você, se você é o inseguro, ou se você vive com o inseguro, de você dar uns toques pra ele. De fazer diferente. Se até hoje você for inseguro,
qual caminho você escolhe hoje? Tá difícil de tomar essa decisão? Busque ajuda. Talvez a insegurança seja tão grande que a pessoa fala: Dani, você não sabe o que eu sofro. Eu quero tomar decisão, mas eu não consigo. Eu tô com as pernas travadas. Parece que tem aqui uma bola de ferro amarrada na minha perna. Então, se você está nessa situação, você precisa de uma ajuda. Vai procurar ajuda para um tratamento emocional e mental, né? Nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos cuidar do nosso interior. Procure, então, um psicólogo, um terapeuta que vai te ajudar. Mas se de repente é algo que você fala assim, não, hoje eu vou tomar essa decisão, eu vou lá e vou fazer. Então, qual caminho você escolhe? Lembre que tudo muda. Tudo muda. Agora tá dia aqui no Brasil, pelo menos, né? Pode ser que tem alguém de outro lugar. Tinha, não sei se a Senir tá aí ainda, ela lá de Portugal. Então, lá em Portugal, já tá um pouquinho mais tarde, né? Então, tem lugares que tá noite, mas vamos falar aqui do Brasil, né? Agora tá dia, mas vai mudar. Depois vai tá noite. Então, agora estamos no mês de outubro, mas vai mudar. Vai chegar o mês de novembro. Tudo muda. É isso que são duas coisas que nós temos de certeza na nossa vida. Uma é que tudo muda e a outra é que a gente vai partir dessa vida, né? Então, se tudo muda, o importante é que você saiba disso e não fique se criticando. Você também pode mudar. Tomou uma decisão hoje, não foi como você queria, vai lá e muda. Tem pessoas que querem cortar o cabelo. Daí ela fala, eu quero tanto mudar e cortar o cabelo. Mas ela fica tão preocupada com a opinião do outro que ela não muda. Ela quer mudar o estilo de roupa. Agora eu quero me vestir diferente. Mas ela fica tão preocupada com a opinião do outro que ela não muda, né? Aí fica vivendo a vida do outro. Você tá confortável com a vida que você tem hoje? Se for preciso mudar, você tem confiança em si mesmo? Se for preciso tomar uma decisão, você consegue tomar essa decisão de coração sem se importar tanto com a opinião do outro? Então eu quero que você acredite em você mesmo, que você pegue a opinião do outro como um guia, né? Como uma direção. Mas a principal é você. Não adianta nada 10 pessoas falar pra você assim, ó, vai lá e come uma pizza de calabresa, mas você odeia calabresa, né? Não adianta. Então, não adianta nada alguém falar assim, vamos naquele baile, e você não gosta de baile. Não adianta nada 100 pessoas falar assim, corte o seu cabelo bem curtinho, e você gosta de cabelo longo. Então, é a sua opinião primeiro. A opinião do outro vale como um guia, como eu vou aqui pegar, então, algumas opiniões e vou tomar minha decisão, baseado nessas opiniões, mas não que elas sejam ali a decisão definitiva. É a sua decisão que importa, tá bom? Então, eu quero que você acredite mais em você, que você lembre que todos nós erramos e que errar tá tudo bem. A gente vai lá e acerta. Olha só, se você... Voltando lá no exemplo da pessoa que saiu da empresa e saiu de um emprego e abriu um negócio próprio. Se ela saiu daqui e abriu um negócio próprio e errou, ela já sabe que aquela alternativa não deu certo, então ela já descarta, né? E aí ela vai tentar outra coisa na vida. E se aquela deu errado, ela já sabe que ela já também não vai tentar. Então, não vamos pensar como eu erro. Não, são alternativas que você testou e não deu certo. Vamos ver o que a Dari disse aqui. Eu faço artesanato em feltro e sempre pensava, o que será que as pessoas pensam do meu trabalho? É isso mesmo. Daí, às vezes, olha só, essa semana eu conversei com uma pessoa, ela não tá na live, mas ela é aqui de Blumenau. E ela faz artesanato, lindo, eu vi as fotos, e ela faz de Natal e de Páscoa. E ela não vende, porque ela não oferece pra ninguém. Ela tem medo de oferecer e não vender, ou de oferecer e as pessoas acharem caro. Daí eu falei assim, mas você já ofereceu pra saber se alguém acha que é caro? Não, eu não ofereci. Então ela tem medo. Aí eu falei, vamos trabalhar nisso. Agora eu já estou começando a mudar porque eu acredito no meu trabalho. É isso mesmo. Olha só, quem faz artesanato, ou ela fez um curso, ou ela aprendeu isso passado, né, dos pais aí, mas ela ou veio com esse dom, de alguma forma ela aprendeu.
Então, ela já é um diferencial. Eu, por exemplo, não sei fazer artesanato, então ela já tem um diferencial quanto a mim. Se eu não sei e eu quero, eu tenho que comprar. E se eu tenho que comprar, o preço que o outro coloca é o que está incluso no preço? O material que a pessoa usou, o trabalho que a pessoa teve, né, o tempo que desprendeu para aquilo. E pronto. Se o comprador achar caro e falar, nossa, né, tudo bem, então não é para você. Eu vou oferecer para outra pessoa, né? Você está super certo, é isso mesmo. Trabalhando cada dia o nosso interior, a nossa autoaceitação. Aceite você do jeito que você é. Não fique preocupado com a crítica dos outros, porque sempre vai ter alguém para criticar. No caso aqui da Dária, vai ter alguém que vai falar que o artesanato dela é feio, vai ter alguém que vai falar que tá caro, vai ter alguém que vai falar que faria melhor. Isso é problema do outro. Ela continue fazendo, né, o que tem feito, do seu melhor e oferecendo o seu trabalho, porque do mesmo jeito que pode ter alguém que criticou, terão muitas pessoas que vão amar, que vão elogiar e que vão pagar o preço que foi pedido. É isso mesmo, o trabalho artesanal, né? A gente tem que pensar, e não só o trabalho artesanal, qualquer trabalho, né? Temos que pensar assim, ó, não é o preço, é o valor. Então, qual é o valor que tem aquela coisa, né? Seja um serviço, seja um atendimento, né? Não é apenas, custa R$100, custa R$200. E o que está por trás disso? No caso do artesanato, vai decorar a minha casa, vai trazer alegria para as crianças, vai trazer o conforto. Quando eu olho, eu me sinto confortável com aquilo. Então, é isso. É não se preocupar com a crítica que vem de fora. E a crítica pode ser que ela, quando ela venha, ela abale, sim. A pessoa se sinta um pouco, puxa, mas é só naquele momento. Aí passa ali 5 segundos, você já tá pronta e fala, não, eu confio no meu trabalho, eu acredito em mim, eu acho lindo o meu trabalho, seja lá qual for o seu trabalho. E não estamos aqui falando só de trabalho, seja em relacionamento, seja relacionamento amoroso, amizade, trabalho, não importa. Na sua vida, você é a pessoa mais importante e você merece sim elogios. Você merece elogios primeiro pra você de você. Então, elogie o seu trabalho, se olhe no espelho e se ache linda, lindo e se valorize. Que legal, a Tânia, assim, eu fiz a live, né, com a Tânia esses dias, a Dária dizendo que ela conheceu o meu trabalho através da Tânia. Então é isso, gente. É esse recado que eu vim trazer hoje aqui pra você acreditar em você. Insegurança, um pouquinho de insegurança é normal, né? Todos nós temos um pouquinho de segurança, de ficar assim, que caminho eu vou seguir? Por exemplo, a Dária ali, né, de pensar assim, será que eu vou apostar num novo artesanato? Será que eu vou comprar mais material? É normal nós termos um pouquinho de insegurança. O que nós não podemos é ficar só dependendo da opinião do outro para tomar decisões, porque daí isso vira dependência emocional e a gente não consegue mais fazer nada se o outro não aprovar, tá bom? Então você é importante, eu acredito em você e eu espero que você acredite nisso também. Um ótimo final de semana a todos e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!